Bem-vindos a mais um programa do Radar Jurídico. Meu nome é Tassiane e hoje estamos recebendo o professor, advogado, filósofo, estudante de psicologia, Bruno Merotti. E esqueci de falar, ele é defensor também dos alunos. Ah, sempre, sempre. É o professor que mais defende os alunos da faculdade. Tudo bom, Bruno? Tudo beleza, Tassi. Tudo certo. E hoje o tema é ECA Digital, um assunto extremamente importante. O Bruno, como advogado, conhecedor da lei, ele também que atua não só na faculdade, mas ele dá aula em colégios, ele poderá trazer uma explanação para a gente aqui, bem ampla e trazendo assim a lei numa forma acessível à população. Uma boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Dr. Agnello. Mais uma tarde de terça-feira aqui na Rádio Mundial, nosso programa Radar Jurídico, contando aí com a presença em massa dos nossos ouvintes com perguntas e dúvidas para o Dr. Bruno, que está aqui presente hoje, pelo telefone do WhatsApp 19 99793 9785. Dr. Bruno, ECA não é coisa ruim, né? Depende para quem, né? Depende para quem. Vamos lá, dá uma breve introdução aqui para a gente sobre o ECA e sobre essa novidade que é o ECA Digital. Perfeito. Primeiramente, pessoal, muito obrigado por estar me recebendo mais uma vez aqui. Eu até ia falar que terceira vez pode pedir música no Fantástico, mas eu acho que é a quarta vez que eu estou aqui, né? Porque eu vim substituir. Enfim, brigadão, tá? Agradecer a presença, né, e a audiência de quem está nos assistindo, nos ouvindo, aos meus alunos, a todo mundo que participou das perguntas que eu fiz, tá? Obrigado pelo apoio de vocês. Eu estou hoje com a camiseta aqui dos meus alunos que me deram de Paraninfo. Tá vendo quando eu falo que ele é puxa-saco dos alunos? São maravilhosos, cara. Eu sou o professor que foi mandado para a direção já, tá? Caso real. Isso aqui eu ganhei dos meus alunos do Helena, que estavam no 9º ano, hoje eles estão no 2º ano do ensino médio. Como crescem essas crianças, né? Já viraram tudo adultinho já, né? Mas, enfim, vamos trazer a nossa proposta aqui, ECA e legislação, tá? Para o nosso público, seja ele você, jovem, adulto, pai, mãe, né? Quem quer que seja, tá? E fique muito à vontade para fazer perguntas. Um aluno meu falou que ficou com vergonha. Pessoal, o programa é para vocês, tá? Então, assim, a gente vai conversando aqui, mas vocês têm que perguntar e interagir, tá? Vou tentar me fazer entender com o auxílio dos meus colegas. Quando a gente fala de ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui no Brasil, né, nós temos diversas leis, né, que já foi falado aqui. Então, eu tenho a Constituição Federal, por exemplo, que é a base de tudo. Eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, que ele vai regulamentar como deve ser feita as relações de consumo, buscando um equilíbrio e uma ideia de justiça, né, porque as partes não são iguais. Eu vou ter a CLT regulamentando também, né, o direito do trabalho, o Código Penal, etc. E quando a gente fala de crianças, né, de adolescentes, que é uma coisa até um pouco mais moderna, um pouco mais do nosso tempo, nós temos aqui no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, se não me falha a memória, de 1990, tá? E tivemos recentemente uma atualização dele, tá? Que foi o ECA Digital ou Lei Felca, como dizem, né, por conta da onde que veio, que foi do influenciador. Então, às vezes a lei, ela pega a gente... Você estava falando de expressões antigas, pega a gente de calças curtas, né? Pegou ela, chega, opa, agora vamos ter que aplicar isso, o que a gente faz? Agora eu não posso mais publicar coisa online, dependendo do conteúdo eu vou ter que pôr meu rosto. Jesus Cristo, o que eu faço, tá? Enfim, o que a gente faz, Agnello, sobre a lei? O que nós fazemos, Tassiane? Estudamos, buscamos informações. Buscamos uma adaptação para a atualidade. Olha, gente, um meio confiável, tá? Que Nossa Senhora essa internet. Nossa Senhora essa internet. Então, exato. Então, às vezes, o camarada que você vai ver no TikTok ou no Instagram com 7 trilhões de bilhões de curtidas, pode ser que ele não seja a melhor pessoa, pode ser que ele tenha algum interesse por trás ali, tá? E não tô nem falando de teoria da conspiração. Às vezes o cara tá perdendo dinheiro com isso. Pode ser que ele vai falar mal, entendeu? Primeiro, leiam a lei. A lei é feita para ser lida, não só por advogado e por juiz e por outros aplicadores do direito. A lei é para ser lida por todos nós, tá? Lê no Planalto. Eu sei que o site do Planalto ele é bem simples, assim, não vou falar feinho, mas ele é confiável.
Leia o que está escrito lá, para não acontecer de eu bater num espantalho achando que eu estou fazendo certo. Então, muitas das críticas que eu vi sobre a lei, na verdade, eu estou criticando um efeito dela, uma aplicação, uma eficácia que talvez não chegou, só que essa crítica não se aplica à lei, por assim dizer. A lei ela vai trazer um ideal, uma proteção, tá? E aí, as ramificações dessa lei, de fato, né? Como ela demorou para se modernizar, ela vem com uma discrepância muito grande, né? Ela vem com violência, atrasada e com violência, como sempre. Você sabe que eu achei que essa legislação do ECA digital, que eu até falo para a gente que não é uma nova legislação, né? Uma complementação do ECA que já existe, Sim. numa regulamentação, ela é acessível, viu? Eu estava lendo o vocabulário dela, as palavras que foram utilizadas, ela é bem acessível. A única coisa que eu acho que tem um pouquinho de tecnicidade, porque fala da parte de digital, que as pessoas usam termos técnicos, né? De o que vão utilizar. Às vezes eu fico usando, para você entrar, agora quando as crianças estiverem assistindo desenho, não pode ficar passando aquelas propagandas que obriguem eles a comprar algum produto na internet, né? Não pode passar, então precisa de um certo auxílio e coloca a palavra específica. Mas, no geral, achei a legislação bem acessível à população, né? Sim, eu acho que é um excelente começo, tá? Eu acho que até ela ter efetividade de fato, a gente vai caminhar bastante. Vai ter bastante jurisprudência ainda, decisão, bastante atuação, tá? Mas a Tassi falou dos termos, tá? Gente, eu jogo videogame. Você gosta de videogame, Aguinaldo? Nossa, eu não gosto, doutor. Não gosta? Acredita? Não. Cara, alguém aqui, você joga? O Luizinho joga? Meu marido não joga, ele só gosta de ficar me paquerando, ele não gosta de videogame. Ah, meu Deus. É o último dos românticos aqui, o Luizinho. Com certeza não, né? Pessoal, eu adoro videogame, tá? A gente tinha Atari em casa e, enfim, eu jogava E fliperama. esses aí eu gostava também. Fliperama no Clube Pirassununga aqui, pô, bacana pra caramba, né? E a Tassi estava falando sobre os termos, né? Uma proibição que veio é a proibição dos loot boxes, tá? Que são caixas que vêm, elas são mais ou menos equiparadas a uma espécie de jogo de azar, talvez, algo nesse sentido, tá? E aí, pessoal, eu sei que agora eu vou carteirar mesmo, tá? É voz da minha cabeça, vou dar argumento de autoridade, mas assim, quando a gente chegou aqui tudo era mato, a gente jogou jogo no fliperama que para abrir os personagens, ou você tinha que fazer algum código, ou você tinha que zerar o jogo. Conforme o tempo foi evoluindo, os personagens começaram a virar DLC, as empresas de game, tá, gente? Então, eles perceberam que se eu vender um jogo fechado, eu vou vender ele uma vez. Não, eu quero ficar ordenhando o meu cliente para sempre. Então eu vou ter um live service aqui, que eu vou fazer ele pagar uma mensalidade, né? O World of Warcraft, o Ragnarok Online, e esses daí nem são dos piores, tá? Então, ele vai pagar uma assinatura, igual a gente tem na PS Plus e do Xbox, esqueci o nome. E aí eu vou dando algumas coisinhas, né? Vou dando um joguinho grátis aqui, uma coisa ali, eu vou dessensibilizando. E quando vê, esse cara tá pagando pelo jogo, o jogo vem fracionado, tá? Não completo. E ainda por cima, ele vai ter que ficar comprando conteúdos adicionais eternamente, tá? Isso daí é uma tragédia pra gente que é consumidor dos games. Então, recentemente eu fui jogar, nem lembro, foi o Far Cry 6. Você vê o que essas empresas viraram, né? Você vai jogar um jogo, ou eu preciso criar uma conta sua, com um e-mail seu, com não sei o que seu, põe o cartão de crédito, tudo. Tá? Então, eles querem captar você, não vai vender mais o produto fechadinho uma vez. Então, esses loot boxes, né, voltando à questão deles, eles são proibidos em vários países, né? Eu pesquisei antes e eu lembro disso, desde 2018, tá? Então, estamos muito atrasados, chega a dar vergonha isso, tá? Não era para ter isso. Esse é o artigo 20, né, dos jogos eletrônicos. São vedados as caixas de recompensas, loot box, oferecidas em jogos eletrônicos, direcionados a crianças e adolescentes, ou de acesso provável por eles, nos termos da respectiva classificação identificada. Sim. Então, traz agora no artigo 20 do ECA Digital, essa proibição. Né? Sim. Acho que agora foi. Pronto. Só para ter um entendimento, então, assim, por gentileza, essas que perguntaram aqui,
Então, a questão do jogo, é questão para ele evoluir no jogo, ele tem que fazer compras ou ter uma inscrição. Essa é uma pergunta excelente e é importante fazer essa diferenciação, tá? Existem alguns jogos que as loot boxes fazem parte, é o randômico, né? Por exemplo, o cara vai lá com a equipe dele, mata o monstro e cai vários itens que são randômicos. Até aí faz parte da evolução dele, ele não tá pondo dinheiro do bolso. Ou então, pô, caiu uma roupinha diferente pro meu personagem, que bacana, beleza. Só que na estrutura de outros jogos, ele tem esse efeito randômico, tá? Eu não lembro se alguém aqui jogou Magic, por exemplo, que é esses trade card game. Cara, gente, eu já fui criança, né? Eu sou criança até hoje, dependendo da coisa, mas, cara, as cartinhas do Pokémon, meus alunos, malucaço, essa carta aqui vale R$200, não sei o quê. Você fica doido, tá? Se a gente que é adulto já tem uma dificuldade, inclusive, ó, vocês aí que estão assistindo a gente, pega seu Instagram, aperta nos 3 botãozinhos e vê quantas horas por dia você passa nisso. Vê quantas horas por dia. E você me fala sinceramente, se você tem o controle do que você faz. Eu sou um adulto capaz, eu tenho o controle de quanto tempo eu fico no Reels do Instagram. Imagina uma criança, imagina um adolescente, é muito mais difícil, tá? Então, de experiência minha de sala de aula, eu já devo estar cancelado na Austrália já, de tanto tô falando mal dos alunos, do jogo que meu aluno gosta. Mas eles jogam aquele... me fugiu o nome. Não Clash of Clans, não é o Clash Royale, é um outro. Mas todos os hominhos, os personagens que abriam, o hominho tinha que ter um grind que ele ganhava nível 1, nível 2, nível 3, sempre através de cartinha. E aí, como aluno de psicologia, eu posso falar de análise de comportamento, você tem os reforçadores, né? Então, por exemplo, vamos supor que um aluno se esforça na prova e você fala, muito bem, você está dando... Reforço positivo. Reforço positivo. Esse comportamento vai voltar a acontecer, tá? Só que eu estou com fome, vou comer uma pizza. Que gostoso. Eu vou ser no reforçado. Só que normalmente existe uma saciedade. Existe uma coisa que chama reforço intermitente. É um reforçador que você não sabe se você vai receber. Isso é o que acontece quando você tem a loot box. Eu não sei o que vai vir. Pode ser que venha o item, né? Isso é o que acontece no Tigrinho, que acontece em cassino. Então a pessoa fica repetindo várias vezes, mas uma hora vem, sabe? É igual o ratinho. Gente, a gente é adestrado, tá? Tem pessoas que estudam e fazem isso, tá bom? Então o ratinho fica apertando várias vezes, de uma hora vem a comida. Ele entendeu. Então uma hora vai vir a carta rara. Eu vou pegar o cartão de crédito da minha mãe, sei lá, cara, vou arrebentar. Sim, mas é importante agora, com esses loot box, ter essa proibição, né? Ou ser 18 mais. Acima de 18 anos. E eu falo porque, assim, Bruno, experiência própria. Uma vez para baixar aplicativos da Apple, por exemplo, no celular da minha filha tinha a minha conta. E ela não percebeu, ela gastou bastante, tá? Nossa. Maravilhoso. 3 meses, assim, mais de um salário mínimo. Assim. Muito bom. E não tem como você desfazer essa compra, porque a compra ocorreu. Né? Não importa quem, o número do cartão estava lá e isso ocorreu. Então, eu acredito que hoje tirar essas loot box, né? Principalmente da criança e do adolescente, isso daí vai permitir que ele tenha um acesso mais saudável no ambiente da internet, né? Sim, uma consideração muito importante, tá, gente? O pessoal, nossa, tacando pedra em tudo, do Felca, o Celta, é pior que, né, todo mundo crucificando, só que assim, a opção do loot box é do jogo, tá bom? Ninguém tá falando pra parar de jogar, é só o jogo se adaptar, entendeu? O League of Legends, que é um jogo muito, muito jogado aí e tal, ele ficou 18 mais agora porque a decisão dele é manter isso, entendeu? A estrutura do jogo, cara, só eles mudarem isso, tá? A empresa é milionária, vocês conseguem. E não vem, assim, a lei não é de agora, né? Teve um bom tempo para se adaptar. Não dá para falar que é surpresa isso, né? Enfim. E agora até esses monitoramentos das redes sociais, partindo para redes sociais, né, Bruno? Como que ficou esse monitoramento? Tá, sim. Primeiro, eu vou mencionar aqui, como eu disse, eu conversei com vários alunos de várias idades, né? Fundo 2 ali, até do ensino médio. E até eu conversei com um colega meu que é designer de jogo, que fez ponderações excelentes. E a sensação dessa aluna minha, por exemplo, é que ela não se sentia mais nada protegido, ela se sentia mais invadida, que a privacidade dela no ambiente digital, e é um conceito interessante, né? É a primeira vez que eu vi isso, privacidade no ambiente digital,
poderia ser violada mais vezes por controladores, né? Seja por alguns lugares que ela tem que fazer registro, que ela tem que pôr o documento dela, ou até pelos pais, né? É porque pelo controle da parentalidade e Sim. da legislação, a gente percebe que os pais vão poder, com um clique, verificar tudo o que o filho está utilizando. E quando eu não gostar do que ele está vendo e tal, eu posso, da minha tela, como se ele fosse um controle remoto do celular dos meus filhos, bloqueá-los. E tem outros tipos de jogo, que nem aquele Fortnite, ou aqueles jogos que permite conversa de voz com outra É pessoa. o Roblox. Sim. Né? Esses, eu não sei muito, mas O eu... Roblox é até uma questão assim engraçada, né? Um dia desses a Sofia, minha filha, né? Acabou de fazer 9 anos. Ela falou do Felca. Ela falou assim, o Felca, aquele desgraçado. Tá vendo? Porque Cara, agora não pode ter mais Conversar. chat no Roblox. Eu falei, mas quem que falou isso pra você, Sofia? É porque Tá todo mundo falando. Tá todo mundo porque falando isso. A verdade é que você vai poder escrever se os seus pais permitirem, e o controle de voz só se for voz de um adulto, né? Você não pode conversar com as pessoas. Por quê? Por causa de aliciamento de menor e várias outras coisas, não só em relação a jogos, né? Sim. Perdão, Tasso, você ia Pode falar falar, filho. Certo, esse colega meu que é design de jogo, ele faz design de jogo, né? Ele falou que, olha, prática predatória de empresa não é de agora. Prática predatória de predador sexual, esses caras em ambiente online, não é de agora também. Ele diz, né, que fica angustiado que precisou de uma pressão política vindo de um influencer digital para ser captado politicamente isso por algumas coisas, e saiu uma lei que, segundo ele, assim, devia ter talvez um tempo maior de pessoas que entendam da coisa. O exemplo dele, tá? Amadurecer com mais calma. Porque você tem que ter pessoas da engenharia de games ali junto e dos ambientes virtuais. Então, por exemplo, não faz sentido eu pegar e falar agora que Mortal Kombat é um jogo para 18+. Senão a gente vai voltar para a década de 90 lá, quando tinha jogo que era proibido, falava que causava violência, né? Só que é algo que pode acontecer. Livro de RPG, que é os RPGs de mesa que a gente joga, tem livro, exemplo desse meu amigo, né? Ele falou, tem livro lá nosso que por ser RPG, ele vai ser 18+. Só que a criança de 12 anos consegue comprar 50 tons de cinza. Tipo, fica maluca. A lei fica contraditória nela mesma, né? Então talvez essa lei tenha sido feita meio às pressas, né? Ano de eleição aí, né? As coisas bem complicadas aqui no Brasil. Mas ainda, Bruno, no entendimento que eu tenho, assim, bem raso, né? Que até fiz conteúdo sobre a legislação e já dei uma lida na legislação. Ainda creio que antes uma lei às pressas do que um país sem lei. Sem dúvida, Tassi. Porque sem assim, dúvida. eu que tenho filhos, né, Você de vai falar 6, cria, né? crianças de 6, 9 anos, e eu vejo manusear celular, e eu creio que foi necessário e é fundamental que tenha esse controle, né? Eu entendo que os alunos falam, eu me sinto invadido pelos meus pais, mas pera um pouquinho, abaixo de 18 invadido, meu filho. Sim. Né? Você não lava nem sua calcinha. Eu lembro até hoje, quando eu chegava na Não faz porta nem a tarefa. Não faz nem a tarefa que a gente tem que... Max Pose. Grelo, não lembra essa palavra tarefa, que se tem uma coisa que me tira do sério, é tarefa. Nossa senhora. Eu lembro quando eu queria entrar no Clube Pirassununga e eu não tinha nem 18 anos e não podia. E eu falava, meu Deus, não vejo a hora de fazer 18 anos. Aí tamo aí, com 38 anos, velho, não quero saber de festa no clube. Quero jogar meu videogame aí e descansar no final de semana. Mas, concordo plenamente, tá? A gente precisa de regras do jogo, tá bom? Porque a ausência de regras vai causar caos, tá? Então, enfim, com uma regulamentação, pelo menos a gente sabe com o que a gente está pontuando. Pois não. Tem uma pergunta aqui. Sérgio. Eu confundi com outro aqui. Ele perguntou se, então, nesse caso, né, que eles pôs alguns apontamentos para criança, para adolescente, para o juvenil, está utilizando essas plataformas, né, ou também jogando nessa questão. Será que vai exigir, ou vão encontrar alguma brecha
para eles poderem enganar, para enganar o sistema para poder jogar essa aqui, jogar no caso, né? Utilizar das plataformas, né? Sim, isso daí já está acontecendo. Inclusive, um aluno meu falando é maravilhoso. Ele, não vou falar o termo que ele usou, mas enfim, que o colega dele esperou a mãe dormir para pegar o RG da senhora mãe dele, colocar na telinha, passar para acessar sites escusos. Sabe? Então, assim, pessoal, o sistema não é perfeito, tá? Claro, a lei perfeita nunca vai existir, mas é um início ali para a gente começar uma fiscalização, começar a colocar algumas barreiras, tá? Para ter um pouquinho mais de segurança. Eu vi que até agora é proibido quando a gente coloca assim, você tem maior de 18 anos, um exemplo, e só dá aquele tique. Isso é proibido agora. Sim. E o adequado e o sugerido é que seja feito pela facial. Sim. Um monte de mãe dormindo, as crianças abrindo o olho. Não, né? cara, e aí teve um que lá... Que nem em banco, né? Eles estão falando para assim. isso, Uhum. para identificar, né? Porque o celular ainda, né? Não são todos os celulares que a gente consegue colocar digital. Sim. Sim. E, pessoal, a gente tem essa preocupação. Eu sou catequizado na escola da LGPD, tá? Eu odeio dar informação, assim, chega na farmácia, qual que é o seu CPF? Aí qualquer lugar, o seu CPF, não, cadastrinho para desconto. Então, assim, eu procuro preservar as informações, tá? Mas tem alguns momentos que a gente tem que relativizar, tá? Então, talvez esse daí seja um dos momentos. E eu espero que daqui a alguns poucos anos a gente olhe para trás e fale assim, olha, era óbvio isso, tá? Eu lembro quando... Toda hora eu fico falando essas coisas de velho, mas não tem jeito, gente, não tem jeito, tá? Mas eu peguei a época de professor fumando dentro de sala, tá? Eu peguei a época de professor falando que o Estado queria tirar as liberdades e reclamando e fumando ali dentro da sala com a gente. E antigamente você acendia cigarro Bruno, você é da época da banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Cara, quem sobreviveu aos anos 90 aqui, Van Damme e Gretchen, Tamanco da Tiazinha, Sushi humano do Faustão. Quem? Sushi humano do Faustão. Não, e o pânico, cara, com o jeito que tratava Você mulheres. vê, é por isso que a gente cresce desse jeito meio. Então, tá vendo? Pra essa direção de vocês não sair tão estragada quanto a nossa, a gente tá tentando fazer isso, Estamos sabe? tentando melhorar. Estamos tentando. Bruno, e uma pergunta recorrente de ECA digital que todo mundo está buscando e escolas? Essas publicações que a escola faz, a criança lá na escola, a escola postando, porque, pelo que eu entendi, tem uma diferença. A escola fazendo postagem da criança ou a professora com o Instagram pessoal fazendo publicação da criança. Como que ficou essa relação da escola e a publicidade pelas crianças que estão na escola? Certo. Tassiane, eu particularmente não acho razoável de maneira alguma um perfil que é aberto, comercial, impulsionado com dinheiro para aparecer para o máximo número de pessoas possível, colocar foto de adolescente, pré-adolescente, jovem, com atividades que eles fazem, horário que eles fazem, o que eles fazem, aonde eles fazem. Eu acho que isso daí, se a gente tivesse uma compreensão do básico já do ECA, nem é o digital agora, é o anterior, a gente já não faria isso, né? Só que... é muito engajamento, né? É como aquela aluna que eu mencionei falou. Ela falou, nossa, tudo isso aqui e a Virgínia continua fazendo a mesma coisa. Então, assim, é difícil, né? É porque o que eu vejo é a publicidade para angariar lucro para a empresa. Sim. Se fosse um perfil destinado apenas aos pais Sim. daquele colégio claro. fechado, era um acesso de lembrança e recordação para os pais. Perfeito. Mas a gente percebe que não é lembrança e representação para os pais quando eles impulsionam esse perfil. Sim. Né? E... Eu quero fazer um parênteses nessa história. Eu tenho uma visão um pouco diferente do que a doutora Tassiane está pensando. Porque eu me recordo, como você disse, né, vamos ter que voltar lá atrás. Tempo da... Antigamente não tinha Instagram, não tinha Facebook. Então, como é que eram feitas essas publicações? No jornal, entendeu? Mas o acesso isso é o problema. O jornal, o nível de alcance era bem menor. Possivelmente, na cidade, no distrito do lado, então, não mas chegaria. existia exposição da mesma forma. Menor. Não, tudo bem. Numa complexidade. Mas vamos pensar assim, qual é o público da escola? É o público municipal. Não. É o público municipal. Não.
O público da escola... É que nem o pessoal que ouve a gente aqui. É o público que aparecer e engajar. Não interessa se o cara... Pra onde que a pessoa tá mandando o negócio. E assim, quanto mais qualquer curtida... pedófilo, qualquer pessoa, ele pode acessar essa página que ela é pública lá de Portugal, lá da Alemanha, da onde seja. Se fosse uma lembrança... Gente, eu tô falando isso, mas assim, a escola da minha filha mandou uma autorização, eu assinei, tá? Não, mas eu estou falando como que... Sim, sim. Porque assim, na realidade mesmo da legislação, a recomendação de pessoas hoje que trabalham com tráfico de criança Deus me livre, guarda, e cara. com abuso sexual infantil, eu estava lendo as reportagens e dos tópicos lá, 5º tópico, é você nunca postar na sua rede social a sua filha com uniforme. Nunca, jamais. Para não saber onde estuda, a cidade, a localidade. E aí a gente vai na escola e permite tudo isso. É o caos, cara. Não, mas assim, tô falando a realidade, a legislação e como poderia ser, né? Posso só... Claro. É só um gancho até no que a Tassi falou. A Renata, ela comentou aqui sobre essa questão. Ela falou que é professora na rede pública, né? Agora não falou se é municipal ou estadual. Mas ela falou que teve uma preocupação no que está sendo falado hoje, né? Porque está sendo muito repercutido acho que no meio educacional. Sim. E ela tem muita amizade e ela falou que ao sair da escola, duas alunas dela, que são irmãs, né, com o uniforme da escola, tirou uma foto com ela. Falou assim, se tem essa preocupação, porque assim, ela tem muita amizade com a mãe das meninas, até antes da... Então, só que assim, apareceu só ela e as crianças. A mãe não está na foto. Não tem problema. É só essa relação, como se dá alguma situação por estar com o uniforme da escola, mas está fora da escola. Sim. Não, acho que não. Extremamente improvável, tá? É que assim, as decisões, eu tive uma decisão agora no escritório faz 2 semanas de exposição, né, na internet. E, na verdade, quem teria exposto seria minha cliente, né, e teve condenação, mas não pôde ser feita uma condenação nessa legislação, porque ela não estava vigente no momento que ocorreu o fato, porque se tivesse, você pode ter certeza que a condenação seria, creio eu, hoje maior, né? E os entendimentos, nós não temos ainda uma jurisprudência desse assunto consolidada, porque sentença demora, né? Eu tive sentença sobre esse assunto, mas na legislação antiga, há 2 semanas atrás. E mais a gente vai lendo comentários, interpretação da lei, quem escreveu a lei. Pelo que eu tinha lido, era o seguinte: a escola, como instituição, fazendo publicação com autorização dos pais de eventos, de festa, nada de muita exposição da criança, de uma criança específica, mas do grupo, da atividade, seria ok. Mas o professor, que não tem essa autorização direta, porque uma coisa é você autorizar a instituição, outra coisa é você dar autorização para os professores no perfil particular. Então, a recomendação, e nem digo proibição, porque não está isso na lei. Não temos decisões que eu posso te falar, olha, em São Paulo condenou uma professora. Não temos isso. Mas a recomendação é de que o professor, se não foi pelo meio institucional, ele não tire foto e poste dos seus alunos em redes sociais. Eu estou dizendo os professores com as crianças abaixo de 18 anos. Não estou me defendendo. Mas é porque eu publico dos meus alunos, mas na universidade eles já têm mais de 18 anos e eles permitem. Né? Então, a gente tem que fazer uma certa distinção, né? E essas autorizações. A gente não consegue, né, Bruno, falar hoje exatamente o que deve fazer, como que não deve fazer, o que... É muito recente, a gente não tem aplicação direta. Gente, uma sentença, ninguém consegue uma sentença em menos de 1 ano num caso desse. Sim, e até uniformizar ainda, cara. Entendimento. A gente não consegue, porque prova testemunhal, e audiência, e contestação, e aí vai. E a gente não consegue falar assim, olha, não faça isso, porque isso vai dar ruim. Né? Mas a gente pode, olhando todo o cenário, a gente consegue mais ou menos, né, planilhar o que possa acontecer. Tá, e sim, e só aproveitando isso que você disse,
Tá, por um lado, eu até acho que isso é positivo para os professores, porque a gente vinha numa toada que o professor está tendo que virar TikToker, fazer dancinha, e aí o colégio, a instituição, a universidade quer que você publica e marca o raio que o parta todo mundo. Então, assim, professor é professor, não é produtor de conteúdo digital, conteúdo, sei lá. Ah, Bruno, mas você tem tua página. Eu tenho minha página com meus alunos, meus colegas. Tenho, tá? E meu perfil é fechado, e quando eu postava foto ainda, eu colocava no Close Friends ainda, tá? E olhe lá. Para fins de memória, sabe? Toda sexta-feira eu postava com os alunos, sextou, aí colocava umas groselhas lá, sabe? Sempre com muito cuidado, calma e elegância, assim. Então, né, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sim, com certeza. E como a Tassi muito bem colocou, a gente vai se perdendo nos personagens, né? O colégio quer postar um evento, pô, posta uma foto do evento, cara. Posta lá, ô, copinha, não sei o quê. Meu, legal pra caramba. Só que você fica expondo cara de aluno, o rosto do aluno, aonde que ele tá, quanto que tá, tem que ter essa sensibilidade, né? Essa responsabilidade com o jovem da sociedade, da família e do Estado, né? Então todo mundo tem que ajudar, sim. Ah, vai cair minhas curtidas, porque aí os alunos não vão ficar compartilhando. Sinto muito, é isso. Ô Bruno, e as redes sociais em si, elas podem ser responsabilizadas pelos conteúdos que envolvem os menores? Elas podem e devem, tá? serão. E principalmente quando a gente fala do prazo, que é curtíssimo, né? Até a minha colega Tassiane estava vendo aqui. Pessoal, empresas são milionárias, elas ganham, bilionárias até, né? Elas ganham muito dinheiro com isso, com publicidade e tudo, tá? Então elas têm que se adequar à norma e eu tenho certeza que elas não devem ter duas pessoas só trabalhando na parte de TI delas, elas conseguem se adaptar a isso tranquilamente, tá? E até agora a gente tem a parte da transparência e da prestação de contas dessas empresas. Todos os perfis que tem mais de 1 milhão de pessoas que sigam, tá? Esses perfis, essas empresas, elas vão ter que mostrar um relatório com a quantidade de denúncias, o que eles fizeram com essas denúncias, que tipo de denúncias, tá? Então, elas vão ter que apresentar todos esses relatórios. Porque se mostrar que tem muita denúncia parecida, Quer dizer que é o reiterado. Ministério Público pode sim autuar essa empresa. E você sabe uma coisa que eu achei legal, Bruno? Eu até fiz uma publicação que as empresas, muitas não têm sede e nem local no Brasil. Então, por exemplo, o TikTok, Você não tem como o notificar. Shine, Só que agora na legislação obrigou toda empresa que tiver rede social, que tiver impulsionando na internet, aqui no Brasil, ela tem que ter um local no Brasil para ser citado, né? A lei traz essa obrigatoriedade. Às vezes a população fala, nossa, não mudou nada. Mas para nós que somos Operadores, jurídicos, sim. né, e advogados, isso é uma diferença, né, doutora Aguinaldo? Sim, com certeza. Porque a gente fica mandando, imagina uma carta. Gente, para citar uma empresa fora do Brasil, chama carta rogatória. Na China. Bom, eu já vi reconhecimento de paternidade que o pai foi morar nos Estados Unidos, 20 anos o processo ainda não citou o pai. Então, assim, esse tipo de dispositivo que traz na legislação, achei muito bom. Muito sóbrio. E daqui a pouco também os tribunais vão ter notificando por e-mail também, e vai nos e-mails deles, né? O Bruno, e assim, falando dessa parte também, eu não sei, eu vou ser sincero que eu não quis me aprofundar na lei até para estar aqui como uma pessoa que está querendo buscar algum tipo de informação, conhecimento, vamos assim dizer. Tem alguma coisa no ECA que se enquadraria para aqueles influenciadores mirins, aquele pessoal que é novo e já tem, que nem a gente estava falando assim, mais de milhões de seguidores? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na época, né, que a minha filha era mais novinha, tinha a Mileninha. Mileninha era uma criança, ela tinha lá já milhões de seguidores, ela monetizava, a família dela monetizava. Como é que fica, vamos dizer assim, essa criança, essa exposição dela nas redes sociais, criando conteúdo, a administração desse patrimônio que a família dela foi construindo com base na imagem dela?
Certo, essa é uma pergunta bem complexa, tá? Mas eu queria só trazer a memória nossa aqui que criança trabalhando, né, com essa parte de mídia não é uma novidade, né? Como é que chamava aquela menina lá que trabalhava no Silvio Santos? Lá, A Maísa? Maísa, que ela não tinha paciência lá, que falava, ô, sobrou tal jogo, tô com... Aí o moleque, Puxou a eu quero peruca peça. dele. Xingava os caras e tal, enfim. Quantos anos essa menina deve estar, cara? Deve estar gigante. Não, ela já é adulta já. Meu Deus do céu. Mas então, existe, né, uma regulamentação, né, sempre prestigiando, privilegiando ali o ECA e o melhor interesse da criança. A minha aluna, ela mandou mensagem, ficou feliz que eu citei ela, deu autorização para falar o nome dela. Não vou falar teu nome aqui, porque estamos ao vivo, tá? E eu não quero fazer exposições aqui, mas obrigado, tá? De coração. De autorização judicial. Só com autorização judicial. Eu vou lá, arrebento, xingo tudo e vou lá e cometo, eu faço o meu problema. Hoje, para você atuar no mercado digital infantil, nós precisamos de autorização judicial. É um alvará. Tem juízes que permite, você faz um planejamento, por exemplo, minha filha estuda tal horário e ela vai 3 vezes por semana, por exemplo, né? E tem todo um controle. E tem juiz que fala que essa autorização não pode perpetuar, por exemplo, por um período absurdo. Sim. Né? Até para publicidade precisaria dessa autorização judicial. Super razoável, inclusive, né? E decisões recentes, né? Então, metendo... Mas isso para aqueles perfis que já tem mais de 1 milhão. Para qualquer perfil que monetize. Que monetize e que ganhe dinheiro, que seja considerado trabalho. E só lembrando que para monetizar também, eu não vou saber as métricas de cabeça agora certinho, mas você tem que ter uma quantidade mínima. Sim, de visualizações. Cheio das 9 horas. Sim, mas você precisaria... Você sabe que uma época, quando saiu aquela decisão de eles iam fazer uma propaganda na internet, na televisão, eu não lembro o que era. Eu até comentei isso, a gente fez um programa específico, né, Betinho? Agora eu não estou me recordando qual decisão era. E saiu uma decisão do Ministério Público do Trabalho, multou, absurdo, e falou que só poderia fazer com autorização judicial qualquer tipo de trabalho, os pais deveriam pedir autorização. E eu lembro que naquele ensejo, eu entrei até para pesquisar, foi o boom no judiciário de pedido de autorização judicial. E eu vi que os canais de televisão, por exemplo, SBT, Record, eles já fazem isso. Sim. Por exemplo, vai ter uma campanha de Dia das Crianças. Eles já entram no Poder Judiciário, independentemente do nome das crianças, falando que vão disponibilizar, vai fazer contrato, que é tantas horas e que vai ser feito dessa forma. E eles concedem à empresa. E em outras oportunidades eu vi pais me mandaram até várias mensagens quando eu publiquei um conteúdo no TikTok a respeito disso, perguntando quanto que ficaria essa autorização judicial. Questões pontuais é muito difícil o Ministério Público pegar, mas pessoas que monetizam, que têm esses perfis, eles precisam. E uma das coisas que eu achei muito engraçada foi que muitas famílias que estão milionárias porque os filhos fazem conteúdo digital, mudaram para os Estados Unidos, abriram um Instagram em que pese em português, né, e conteúdo para brasileiros, e eles fazem todos os conteúdos lá sem autorização judicial, falando que lá nos Estados Unidos não precisa dessa autorização, tá? Ainda não vi nenhuma autuação do Ministério Público do Trabalho de notificar essas famílias, porque em que pese isso são famílias brasileiras, tá? E estando em outro país. Daqui a pouco a ICE pega eles lá. Mas você pode ver que a maioria dos perfis dessas crianças que vão ficando milionárias, elas acabam saindo e indo para outros locais. E aí elas enquadram a legislação da onde estão sendo feitas as publicações, e aí elas vão para lá que seria melhor. Né? Porque eu vejo umas crianças que fazem conteúdo 24 horas por dia. Cristo Redentor. Né? Essas mães que fazem perfis de bebê, isso daí teve uma varredura no Instagram, no TikTok, cancelando tudo esses tipo de perfis. Não teve uma história que eu não lembro de qual influência, não sei se era da Virgínia. Ela acabou o bebê dela, quando o último filho dela ia nascer, o perfil dele já tinha milhões de seguidores, que, não tinha nem nascido a criança. Via até questões de multa de você postar seu filho sem roupa, seu filho de biquíni, né? Eu não estou falando
não devo fazer isso, né? Mas eu tô falando, por exemplo, da Virgínia, o tanto de gente que atinge. Sim, é que ela vai ser o espantalho aqui que a gente vai pegar pra Cristo, né? Porque ela tem muito acesso, né? Não, e porque é um caso meio paradigmático, Ela né? postou assim o como- filho quando ele teve uma bronquiolite, internado, né? E a grande crítica dela foi que ela postou o filho daquela forma, Uhum. e daí depois ela ficou um dia sem postar nada, dando a entender às pessoas que o quadro teria complicado. E dizem que ela fez de propósito para engajamento. Bom, quem vai provar isso a gente nunca vai saber, A né? pessoa que vende bet não tem qualquer moral no mundo pra querer falar de injustiça ou algo assim, tá? Então, se... Gente, vocês sabem que, só uma curiosidade aleatória aqui, até para os ouvintes, quando ela estava no processo de divórcio dela, e Não foi você que fez, doutor? olha, infelizmente não. Olha, se eu tivesse feito, eu já fiz mais de 200 divórcios, mas olha esse lá, não. Olha lá, a destruidora de lares aqui. Esse não. Mas até porque se eu tivesse feito esse, né, Grela? Eu Já. não estaria aqui, né, Grela? Estaria com um canal no YouTube e morando nos Estados Unidos. Ela quer tá lá, Pra ó, fazer barbaridade, a na série net. tá online aqui, direto de Miami, assim, né? Poxa, não, mas não me interessa. E aí, o que ela fez? Ela, no processo de divórcio dela, o Zé Felipe começou a colocar muitas informações pessoais deles, né, nessa disputa judicial. E eu li a decisão, achei ótima. E aí ela pediu segredo de justiça. Só que como não tem menor, porque não estavam discutindo guarda, alimentos, nada disso, estava correndo normal, qualquer pessoa pode acessar. O juiz deu um despacho, né, que é uma decisão, para quem não sabe, falando que, no caso dela, não cabe segredo de justiça a uma pessoa que expõe 24 horas a vida na internet. E ela perdeu o pedido. E ela recorreu. E ela perdeu de novo. Nada E mais é uns justo. altos Deus é bom demais o tempo todo, é isso, cara. Um pouco de justiça nesse mundo. Cara, é que mais uma vez, né? Parece que ela levou as crianças pra ver o Vini Júnior lá, eu não sei, tá nos Estados Unidos, né? Faz Sem Os autorização do amistosos, pai. né? E, Ficou um e tempão lá. as crianças estão sem ir pra Gente, escola. você e sabe tal. que eu vi Vai um... você deixar parar de levar teus filhos pra escola pra você ver se o conselho tutelar não bate tua porta? Não vai bater, Bruna. Não, a Bom, tutora tá é claro que as pessoas pegam no pé dela também, é um excesso, né? Porque a gente marca viagem com os filhos aí de 2, 3 dias durante o período letivo, leva as crianças Calma aí. também, Mas né? 2, 3 dias, né, cara? Não sei quanto tempo que ela tá. E assim, vamos falar a verdade, os filhos dela, Bruno, tem um de 2 anos, não está na idade obrigatória de escola. A outra tem 4 anos, também não é idade obrigatória. Não estou defendendo a Virgínia, Ah, tá, porque eu não não, defendo mas Virgínia. assim, sim. Mas eu quero dizer, a forma também, ela é tratada com rigor excessivo também. Ah, mas eu acho que esse rigor excessivo, ele tá na conta da exposição dela na certeza. internet. É. Tudo aquilo que ela monetiza com isso. Então ela tem que pagar um preço. Ela chegou Né? por osmose em mim, assim. Eu falei, eu não quero saber quem é essa pessoa. Aí Você entra sabe por que osmose. por É causa tipo Big dessa Brother, as cara. coisas que ela faz e essas exposições dos filhos, eu nem sigo ela, pra falar a verdade. Eu nem Ah, Deus tenho me coragem livre, de acompanhar credo. e não Acabar quero com dar uma meu bonitinha. dinheiro pra ela como seguidora, né? Sai fora. É. Bom, vamos voltar aqui pra legislação da lei do ECA, Bruno. Vamos, chega de... Porque nós estamos nos minutos finais, 15 minutos. Sim, eu ia perguntar, hoje teve uma pergunta só, não apareceu mais nenhuma... Tem um pessoal no YouTube, tem bastante comentário lá. Né? Deixa eu... Ah lá, ó. Eu até tava vendo os vídeos do Felca até pra poder falar. Inclusive eu achei os vídeos dele, vou ser cancelado pela segunda vez, muito sobre os vídeos dele, tá? Achei muito bom. Eu Recomendo. gostei, Bruno. Eu achei bom pra caramba. Eu pensei que você ia falar mal. Não, achei Não, todos achei ótimos. ótimo. Do jeito Eu que ele também colocou gostei. as coisas. Ele falou, cara, a lei até leva meu nome, mas não sou eu que fiz a lei, não sou eu que vou aplicar a lei, sabe? Enfim, ele só trouxe a realidade, algo que estava acontecendo que é teratológico. Bruno, eu vou fazer uma pergunta pra você, que é uma pessoa que tá aí da linguagem do pessoal do meio digital. O que seria essa vedada, essa utilização de técnicas de perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a criança e adolescente? Tá, esse nome parece bizarro, né? Mas perfilamento é de traçar um perfil mesmo, tá? Quando a gente
estamos falando de propaganda. Graças a Deus eu não lembro daquela propaganda dos pôneis malditos, mas ela foi proibida. Tinha umas propagandas, eram os exemplos lá. Tinha uma muito antiga, acho que era da nossa época, que falava assim: eu tenho, você não tem, eu tenho, você ficava repetindo a É verdade. Então, você viu, ficar no subterrâneo da nossa memória isso. Então, existem algumas regras para propaganda, galera, e a gente tem que seguir elas. Nesse caso, esse perfilamento é propaganda direcionada pro jovem ali, adolescente, pré-adolescente, tá? Então, talvez ali tem que ter um cuidado para que não exista um bombardeio, uma sobrecarga de estímulos e técnicas para captar ele, tá? Era a tesourinha do Mickey. Obrigado, bem lembrado. Nossa, cara. Puxar aqui. Cristo amado. É basicamente aquilo que acontece no Instagram, né? Você vai ali, vê uma propaganda de sapato, vai ficar vindo... Já era. Vai ficar vindo propaganda de sapato a cada 3 rios que você eles- vê, sim. uma é propaganda de sapato. Eles falam assim, por exemplo, eu tô vendo lá Peppa Pig, Uhum. né? Um perfilamento seria, então, depois daquilo, só aparecer bonecos da Peppa Pig para eu comprar. Ou da empresa que Da- produz os bonecos da Peppa Pig. Exato. Pois é, então, enfim, se fosse bem direcionado ainda, tá? Mas esse tipo de regras, essas coisas, o mundo digital, eles se adaptam muito rápido. Fiquem tranquilos, tá? Não precisa defender as empresas, tá, gente? Elas estão muito bem, beleza? Eu vou só dar um exemplo do nível de velocidade e competência deles. Eu fiz um canal para eu jogar joguinho e ficar online. Primeiro que já veio um e-mail confirmando se eu sou mais de 18, aí eu vi lá, vou ter que pôr, sei lá, cartão de crédito, pôr minha cara. E a segunda coisa é Tá que... certo. Que tá certo, não estou reclamando, tá? Não estou reclamando. E aí, segundo, que um dia eu fiz um vídeo e coloquei uma playlist. Aí o meu vídeo teve 0 visualizações e foi proibido no Japão, por causa que uma das músicas era em japonês. Tipo, no mesmo dia, eu falei, cara, sinto muito meus seguidores do Japão, nenhum. Mas no mesmo dia foi proibido, entendeu? Tem a tecnologia pra isso, cara, pra pegar a música. Então, acho que pra pôr um rosto de criança ou algo assim, é muito fácil, tá? Pelo amor de Deus. Isso que a gente nem é da área, tá? Ô Bruno, e assim, a gente falou aqui, né, desses problemas, ficar atento com exploração de menores, exploração de imagem, esse tipo de coisa. E os pais? Qual que é o papel dos pais nesse contexto aí de Total. rede social, de internet? Certo. A gente fala dessa responsabilidade que é de todos, né? Então, responsabilidade, os pais, o termo que inclusive essa aluna mais uma vez me ajudou, esse termo é o abandono digital afetivo. Não seria afetivo, né? Mas esse abandono digital que seria o pai do tipo, nem sei o que ele tá vendo lá. Toma aqui, inferno. Para de me encher o saco. Pega o celular, a tela. Ai, que delícia, né? Cara, tipo, você fica lá no Rios ou qualquer outro joguinho, né? Então a família tem sim uma responsabilidade. Fica tranquilo que não vai entrar um oficial da Polícia Federal pelo teto seu te prender. Ah, não, agora o Estado vai me prender por causa... Não vai me denunciar. Calma, não é nada disso, tá? Isso daí é loucura da internet. Então, temos uma responsabilidade compartilhada. Até porque, que nem, não adianta nada a minha colega Tassiane tomar cuidado em casa, sendo que aí no colégio lá os alunos conseguem fazer isso. Tinha aluna minha, quando estava no colégio, tinha, mais uma vez, os antigos, uma espécie de bate-papo UOL, só que é tempos de inocência da internet, né? Que não tinha propaganda nas coisas, né? Não, MSN, ICQ é maravilhoso. Mas tempos... O que aconteceu? Essa aluna, ela entrava aqui numa espécie de bate-papo online na hora, assim, ia falando assim, ai, que legal, onde que você estuda? Ah, eu estudo no colégio tal. Nossa, que saco, a aula não sei o quê. Ah, a gente sai da hora. Eu falei, menina, esse maluco vai vir aqui, vai matar todo mundo, vai sequestrar seus O amigos. Bruno sempre tem esse problema, falar com os malucos vai matar a gente. Vai pegar, porque minha família falava que ia levar pro desmanche de órgão, o homem do saco preto. Homem do saco. Que leva o saco de ferro. Levava, cara, minha família, eles traumatizavam a gente pra ensinar. Mas enfim, ou era a Kombi que pega a criança, era sempre assim, era um pior que o outro. Mas então, falar que ia levar pro desmanche. Você sabe que tem decisões de pais que fizeram perfis de crianças e ficaram pondo na internet, aquela pelado, de coera, e a criança começa a sofrer muito bullying na escola e tal. E tem casos de criança que atingiram os 18 anos e entraram com processo contra os pais, por esse descuido na internet. Né? E eu estava lendo até que pode ter responsabilizações do pai e os filhos entrar com uma ação contra o pai de danos de imagens que eles postaram e caiu
na pornografia infantil. Sim, porque eu não lembro se era o tema, acho que é o tema de TCC de algum aluno nosso que eu elogiei, que é o direito ao esquecimento. Pessoal, caiu na internet, para você tirar isso daí depois, cara, meu, ferrou, tá? Esquece. Esquece. E ainda vai ficar, se for um negócio que dá impacto, dá conteúdo, dá engajamento, bicho, é de eterno, tá? Bruno, estamos caminhando para o final aqui, né? Isso aí. A gente queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão ouvindo, como que eles poderiam estar auxiliando os filhos nesse ambiente digital, o que eles poderiam estar buscando para aprimorar o conhecimento, o que você teria para trazer para a gente? Para evitar ali a exposição. Certo. Galera, a gente tem que saber o que estamos fazendo, o que os filhos estão fazendo, e para isso conversem. Eu sei que é terrível, tá? Eu sei que eles estão numa fase infernal, eu sei que a gente trabalha demais, tá? Mas tem que ter paciência, tem que conversar, tem que saber o que está fazendo. Não quer dizer que tem que me enfiar lá no meio, né? Tipo, chegar, e aí galera, o que vocês estão fazendo para jogar? Inclusive, jogar com os filhos eu acho muito bacana, tá? Isso daí eu recomendo, eu gosto de jogar com meus alunos. Mas conversem e leiam a lei. Não existe perfeição. Não tem como eu ficar super vigilante assim, eu vou ser perfeito e impecável. Não. Mas, pô, dá uma lida na lei, tá no site do Planalto, tá? É só colocar aqui. Ela não é muito extensa. E, enfim, procurem ter uma harmonia ou pelo menos uma tolerância com a sua família, com os filhos, tá? Gente, cuidado que o ambiente da internet é um ambiente, a gente não tem controle, quem tá vendo, tá? Poxa, a gente que é advogado, cara, eu não tenho dinheiro, justiça gratuita. Aí tá lá um bonitão postando foto em rolê, gastando dinheiro. Aí print vai lá pro processo. Isso é batata, sabe? Então, tomar cuidado que o ambiente digital hoje não é um ambiente de lazer, é um ambiente profissional e até público. Até público, é verdade. Enfim. Bom, é isso. Acho que tivemos um tema que a gente acabou levando um pouco na descontração, mas é um tema muito sério, né? É um tema, assim, que impacta profundamente aí na vida das crianças e dos adolescentes. Eu acho que ali, sim, só para complementar o que o Bruno falou, né? A gente falou, uma dica. Eu acho que a dica é ser pai, né? A dica é ser mãe. Sim, e sim. estar sempre atento com aquilo que acontece com os filhos. Bom, Bruno, eu queria te agradecer. Agradeço, você poder vir mais uma vez aqui, abrilhantar o nosso programa, trazer muita informação do seu jeito, que é descontraído, que eu acho que é assim que faz com que as pessoas compreendam com maior facilidade. Que o direito seja menos chato, talvez. Exatamente. Mas vamos simplificar, né, para facilitar a vida de todo mundo. E, bom, agradecer também a audiência, agradecer a todos que participaram com perguntas e comentários, e dizer que semana que vem não teremos programa por conta do feriado, e na semana seguinte, dia 28, se eu não me engano, traremos aqui um tema relacionado ao direito previdenciário, especificamente falando sobre a possibilidade de aposentadoria ou de benefício para quem tem algum tipo de deficiência. Acho que é um tema bem bacana e fica aí já essa mensagem inicial para o pessoal já se preparar para o dia 28. Bom, esse tema aí de aposentadoria é um tema excelente, né? O pessoal gosta, procura sempre saber, tá um tema em alta. No dia 28 eu não estarei aqui, eu tenho uma agenda fora da cidade de Pirassununga, mas o doutor Agnello estará aqui, representando brilhantemente, né, doutor? Por isso que eu quero contar com o apoio dos ouvintes. Perguntas. Eu vou fazer pergunta. Para ajudar na Bruno. condução do programa. Exato. E eu queria agradecer a presença do Bruno, né? Ele é meu parceiro de faculdade, nós damos aula lá na Anhanguera, meu parceiro, meu vizinho de parede, Exato. meu colega, meu amigão. E falar que sempre bom recebê-lo e as portas do nosso programa estão sempre abertas. E principalmente que o Bruno, gente, quando ele vem, dá muito engajamento aqui, viu, Bruno? Sim, brigadão, mas o pessoal... Né, Betinho? Cara, de verdade, meus amigos são foda. Eu fui, não sei se cancelado, desmonetizado o programa, falei palavrão, mas eu fui mandar o link no grupo, um deles já tinha mandado, já. Valeu, cara, vocês são massa. Pessoal do Paraná, velho, maravilhosos. Enfim. E desejar uma boa tarde a todos. E até semana que vem, feriado, até a outra semana com o doutor Agnello. Uma boa tarde. Abração. Boa tarde a todos, até a Tchau. próxima.